Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje nós estamos aqui reunidos para falar a respeito do seguinte assunto. Paulo tinha alguma autoridade? O que acontece? Muitas pessoas, ou seja, no meio cristão hoje, as pessoas utilizam Paulo para demonstrar autoridade em ensinos que são ali fundamentados na igreja. Por exemplo, se você for falar de ceia, eles usam Paulo. Se for falar sobre o casamento, eles usam Paulo. Se for falar sobre o corpo, o templo do Espírito Santo, eles usam Paulo. Mas será mesmo que Paulo, ele possuía alguma inspiração divina? Ou será que os escritos de Paulo, eles eram considerados inspirados por Deus? Ou até mesmo Paulo, ele era considerado um apóstolo, como nós vemos nas suas cartas? Bom, se você quer saber sobre este tema, esclarecer todas essas dúvidas, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo. Mas antes, gostaria de pedir a vocês, deixem aí o seu like no vídeo. Deixe o seu like, ele é muito importante para que o YouTube entenda que este conteúdo ele é relevante, ele apareça para mais pessoas. Então clica aí no like, deixa o like para fortalecer o nosso trabalho. Compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você conseguir. Amigos, parentes, familiares, conhecidos, vizinhos, pessoas que você gosta aí, seja no WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Kawaii, Twitter, você pode estar compartilhando, nos ajudando a divulgar essa informação para outras pessoas terem acesso a ela. E se inscreva no nosso canal, pessoal. Vai aí, é rapidinho, ativa o sininho aí para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades, lives, cursos, vídeos novos, conteúdos novos que são colocados aqui. Você vai estar por dentro de tudo, tá bom? Bom, hoje nós vamos iniciar o nosso esboço, como sempre, lembrando que se você quiser entrar em contato comigo para adquirir esse material e outros materiais que estão disponíveis, todo material que está nos vídeos, que passa nos vídeos, nos esboços, estão disponíveis. Você pode entrar em contato comigo para adquirir esse material. Você vai estar ajudando o meu trabalho, ao mesmo tempo também vai estar adquirindo materiais de qualidade. Então, você pode entrar em contato comigo para você adquirir esse material também. Então, hoje o texto que nós vamos dar início aqui é o texto de Atos, capítulo 1, versículo 21 ao 26. E eu gostaria de que vocês prestassem bastante atenção, porque este texto aqui é o texto que demonstra quais são as características que uma pessoa ela tem a necessidade de obter para ser um apóstolo. Muitas pessoas hoje pegam o título apóstolo, se autodenominam apóstolo, né? Com base nos ensinos de Paulo. Mas vamos ver se ele está certo realmente. Atos 1, 21 ao 26 vai dizer o seguinte, ó. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, aqui quem está falando isso são os apóstolos ali, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então propuseram dois, José chamado Barsabás, cognominado Justo, e Matias, e orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual destes dois tens escolhido, para preencher a vaga neste ministério e apostolado, do qual Judas se transviou, indo para o seu próprio lugar. E os lançaram em sortes, vindo a sorte recair sobre Matias, sendo-lhe então votado o lugar com os 11 apóstolos. Então, o que acontece nesse texto? Muitas pessoas pegam aqui e falam assim, olha, esse texto aqui, eles estão propondo ali duas pessoas, né? Então, quer dizer que se estava propondo, quer dizer que poderiam se propor outras pessoas mais. Mas será que esse vocábulo propor, ele está correto no texto? Outras pessoas alegam também que é o lançar de sortes, né? Ah, foi lançado sorte ali. Então, se foi lançado sorte, qualquer um você pode lançar a sorte e escolher ele como apóstolo. Mas o que as pessoas não notam é que ali, antes de lançar a sorte, estava, ou seja, eles oraram, olha só para você ver, eles oraram, eles fizeram uma oração e teve ali também, seja votado no lugar. Então, quer dizer, então, além da oração, além do lançar sorte, também teve um voto em comum, tá? Conforme algumas traduções.
Então, o que que acontece? Será que esse vocábulo propor está certo no texto? E o que que significa esses sortes? Porque muitas pessoas utilizam isso para alegar que é lícito escolher apóstolo nos dias de hoje. Mas vamos ver se realmente isso é verdade. E com base nesse texto, nós vamos saber as prerrogativas para uma pessoa ser um apóstolo de verdade. O vocábulo usado como propuser, né, que é esse vocábulo aqui, ó, propuseram dois, né, que seriam ali José, Barsabás e o Matias, tá? Propuser é uma tradução da palavra grega etessan, que significa fazer ficar de pé, colocar, definir, tá? Então pode-se colocar ou definir. Isso significa que apenas duas pessoas eram existentes para ser colocadas no lugar de Judas. Isso mostra que Paulo estava excluído e não possuía prerrogativas para estar no meio dos apóstolos. Então, o que que acontece? Quando se fala de colocar e definir, não é que eles proporam, ou seja, eles colocaram no lugar, eles definiram ali, ou seja, entre Matias e José. Por quê? Porque aqui nós temos algumas prerrogativas que nós vamos ter que preencher para ser, para ser um apóstolo. Mas nós vamos chegar lá ainda. Outro vocábulo aqui é o vocábulo kleros, que é traduzido como sorte. É um vocábulo usado na Septuaginta para a palavra goral, que significa sorte ou quinhão, que ocorre 77 vezes no Antigo Testamento e é sempre traduzido na Bíblia King James, né, por sorte ou porção. Provavelmente o substantivo está relacionado com o árabe garval, que é seixo ou pedregulho, e por metonímia veio a ser usado como sentido de sorteio, porque se usavam pequenas pedras para lançar sortes. A palavra se refere a algum objeto como uma pedra que era jogado ou deixado cair de modo que determinasse uma escolha, tá? Aí vocês vão ver que a questão da sorte para o povo de Israel, ela não tinha a ver como uma questão de lançar algo ao acaso, tá? Porque muitas pessoas acham que por estar aqui no texto sorte, elas acham que é algo lançado ao acaso. Mas na verdade o significado de sorte para os hebreus, para os judeus, era completamente diferente. Nós vamos ver isso aqui, ó. O uso do sorteio para determinar a mente e a vontade de Deus, contínua por todo o Antigo Testamento, e no livro de Provérbios 16:33, que explicitamente declara isso que está sob o controle divino. Olha só o que diz Provérbios 16:33. A sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda decisão. Então, ou seja, isso espelha o ensinamento dos israelitas de que eles podiam lançar sorte, que tinha lá o Urim e o Tubim, né, que também era um lançar de sortes. E ali, a decisão que viesse era uma decisão considerada uma decisão do Senhor, tá? Então isso era o lançar de sorte para eles. No dia da expiação, o destino de dois bodes era determinado por sorteio, conforme Levítico 16, 8 ao 10, tá? Um era sorteado para o Senhor e o outro bode para ser o bode expiatório. O bode em que recaísse a sorte do Senhor era oferecido sobre o altar, enquanto os pecados dos israelitas eram confessados sobre o outro bode, que era enviado para longe, no deserto. Esse ato indicava que os pecados tinham sido levados embora, retirado do meio dos israelitas. Era assim que tipicamente fazia-se a expiação e removia-se os pecados. Então existia esse acontecimento lá no povo de Israel. O bode que era selecionado ali era o bode para o Senhor e o outro bode era o bode para expiação dos pecados, tá? Os vencedores lançavam sortes para repartir os despojos de guerra em geral. Em Jerusalém, nós temos dos nobres Tomás de Tebas, do devastado povo de Israel e roupas do Messias, tá? Sortearam-se também tarefas a serem cumpridas, os homens que deviam lutar contra Gibeá, os sacerdotes que deviam servir no templo, as pessoas que deviam morar em Jerusalém e aqueles que deveriam fornecer madeira para o fogo do altar. Além disso, usou-se o sorteio para descobrir a vontade de Deus na identificação de uma pessoa culpada no caso de Acã, de Jonas, arraigada na convicção de que Deus controlava a história de Israel e o destino do indivíduo. A sorte servia para resolver disputas conforme Provérbios 18. Então, o que acontece? A sorte aqui, como muitas pessoas pensam, não é algo lançado ao acaso, tá?
tem uma determinação do Senhor por detrás disso. Então, ou seja, neste episódio aqui, Matias, que foi escolhido como um apóstolo ali, né, se você for pegar o contexto ali de Atos capítulo 21 ali, você vai ver ali que esse Matias, né, ele foi escolhido pelo próprio Senhor, ou seja, conforme o lançar de sortes, né, que não era algo aleatório, como para ser contado entre os dois. Aí eu te pergunto, onde fica Paulo nisso tudo? Porque se a Bíblia menciona apenas 12 apóstolos no Novo Testamento, onde fica então Paulo? Onde Paulo fica nisso tudo, né? Onde que Paulo fica nisso tudo? O que era necessário para ser um apóstolo? Com base nesse texto que nós lemos ali de Atos capítulo 1. Para nós termos uma noção do que está sendo apresentado, primeiro devemos ver quais são as premissas para ser um apóstolo. Primeiro, ser um homem que acompanhou os demais discípulos em todo o tempo em que Jesus andou entre eles, ou seja, ser contado entre os dois. Porque olha só o que diz aqui o texto. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós. Então, ou seja, eu teria que ser a primeira prerrogativa. Uma pessoa teria que acompanhar ali em todo o tempo. Segundo, ter estado presente desde o batismo de João até o dia em que Jesus foi ascendido ao céu. Olha só o que diz aqui. Olha só. Começando do batismo de João até o dia em dentre nós foi levado às alturas. Né? Então, ou seja, também teria, seja, além de uma pessoa ter acompanhado ali os demais, visto, testemunhado os acontecimentos ali de Jesus, ele também teria que estar presente desde o batismo de Jesus, tá? Até o momento que Jesus ele foi levado ao céu. Terceiro ponto, ele tem que ser testemunha ocular da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque o texto aqui, olha o que ele vai falar, olha. Alturas, né? Um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então ele também teria que ser uma testemunha, ou seja, da ressurreição de Jesus. Isso é mostrado pelo próprio companheiro de Paulo, que é Lucas, ou seja, o próprio Lucas, se você for ver, porque se você for pegar a Bíblia, o livro de Lucas fala que uma pessoa que para escrever um escrito, um evangelho a respeito ali de Jesus, teria que ser uma pessoa que presenciou os fatos. Então, ou seja, conforme o próprio Lucas ali, também é um fato ali, ou seja, que é corroborado. A testemunha ocular é aquele que viu o ministério de Jesus e o mesmo ressuscitado. Quando foi que Paulo presenciou o ministério de Jesus? Ou seja, quando foi? Em nenhum momento. Paulo, em momento nenhum, presenciou ao vivo em cores com os olhos físicos, ou seja, o ministério de Jesus. Então, por aí já cai por terra essa questão de Paulo ser contado ali e as outras prerrogativas também. Ou seja, você veja que ele não acompanhou os demais discípulos, Paulo não é citado com os demais discípulos. Ou seja, ter estado presente desde o batismo de João, ele também não estava lá. Onde está esse relato? Não tem. Então, ou seja, ser escolhido pelos demais apóstolos, que é um quarto ponto, né, que nós podemos colocar aqui como quarto ponto também. Aqui nós podemos colocar como quarto ponto, tá, pessoal? Ou seja, ele ser escolhido, para entre os demais apóstolos, ser escolhido pelos demais apóstolos. Paulo, em nenhum momento da história da igreja cristã, foi escolhido pelos 12 ou foi designado por Jesus como apóstolo, tá? Paulo, em nenhum momento, ele fez isso, em nenhum momento isso aconteceu ali com Paulo, tá? Pelo contrário, quem foi contado entre os 12, isso por designação própria do Senhor, foi Matias, como nós vimos ali. Então só tinha ali Matias e José, ou seja, no presente momento da escolha dos 12 apóstolos para estar no lugar de Judas, os únicos que estavam ali que mantinham essas prerrogativas, ou seja, porque se tinha que ter essas 4 prerrogativas aí, ser escolhido pelos apóstolos, ser testemunho ocular da ressurreição, ter estado presente do batismo até a ascensão de Jesus, ou seja, a ressurreição dele ali, e ser uma pessoa que acompanhou Jesus em todo momento, ou seja, os únicos que tinham essas prerrogativas que estavam ali naquele momento era Matias e esse José Barsabás, tá? Pode excluir Paulo. Houve uma oração antes de lançar sorte para que a decisão viesse do Senhor, o que mostra que não foi uma escolha aleatória por parte dos demais apóstolos. Então o que acontece? Não foi
uma escolha ali aleatória, como muitas pessoas colocam, tá? Aí nós temos aqui, pessoal, o uso do termo apóstolo, tá? Nós temos esse uso do termo apóstolo e tem um detalhe muito interessante aqui que eu trouxe para vocês verem o que acontece. O vocábulo apóstolos tem os significados de um delegado, um mensageiro enviado com ordens. Usado na Septuaginta para o vocábulo shaluá, também temos a expressão de uso rabínico que é sheliia. Essa palavra hebraica, shaluá, vem da raiz shalá, enviar, mandar embora, deixar ir. A pessoa envia outra pessoa a algum lugar ou envia coisas tais como tributo ou cartas. Com frequência, Deus é descrito como quem envia homens em uma missão oficial, como seus embaixadores ou representantes. Aí tem todas essas referências bíblicas. Quem quiser adquirir o esboço pode entrar em contato comigo para você adquirir esse material, tá bom? As únicas duas vezes em que o termo é usado se referindo a Paulo como apóstolo é no livro de Atos, que foi escrito por Lucas. Qual que é essas duas vezes, tá? Que aqui, se você for pegar aqui, ó, é Atos capítulo 14, versículo 4 e versículo 8, tá? Que são as únicas duas vezes aí que esse termo apóstolo é designado ali para Paulo, tá? Só que tem um problema. Esse vocábulo, existe ali dúvidas quanto à sua veracidade no texto, tá? Porque Lucas sempre emprega o vocábulo apóstolo para os 12 apóstolos e nunca se referindo a Paulo. Só essas duas atestações nesse capítulo ali que colocou como Paulo. E ainda há as dúvidas sobre a autenticidade. E o que acontece? Eu fui investigar essa questão. Nós temos aqui o Códice Vaticano, que é do quarto século, ou seja, vai trazer o vocábulo apóstolo. No versículo 14 vai trazer assim, ó, acusatis de oi apostoloi Barnabás kai Paulos. Então, ou seja, você veja aqui que tem aqui, ou seja, acusantes de, aí oi apostoloi. Então, ou seja, aqui é o manuscrito grego do Códice Vaticano, tá? Os manuscritos em grego vêm dessa forma. Você vê, não tem capítulo nem versículo, são escritos totalmente por extenso. Você tem que conhecer um pouco do grego para você saber distinguir essa questão. Porém, o Códice Bezae do século V omite a expressão apóstolo, tá? Você pega o Códice Bezae, olha o que o Códice Bezae vai trazer aqui, ó. Acusas de Barnabás cai Paulos, ou seja, mas não traz a expressão apóstolo, não traz. Apoiando a leitura do Códice Bezae, o aramaico da Peshita do século V também não traz o vocábulo apóstolo, que traz Barnabá, den, Paulaus, Cade Chamal, né? Que é Barnabé, esse Paulo aqui falar. Então tá aqui também, a Peshita também não traz essa questão de Paulo ser um apóstolo, tá? Então aí, se cai por terra esses dois versículos que citam a questão de Paulo, ou seja, a autenticidade do apostolado dele, a expressão apóstolo sendo utilizado por ele, então já cai por terra também essa questão dele ser um apóstolo, tá? Já cai por terra aí essa questão também. Paulo era considerado como irmão dos demais apóstolos. Muitas pessoas pegam que falam que Pedro chamou Paulo de irmão, mas será mesmo? Fui investigar essa questão também. Se Paulo ele era considerado como irmão. Olha o que vai trazer aqui, 2 Pedro 3,15, vai trazer a seguinte expressão. Nós temos aqui, ó, Kaiten tu kiriu, rimon macrotimian, soterian, egeiste katos, kai agapetos, rimon, adelphos, paulos, kataten, doteisan, autu, sofia, egrapsen, rime, que significa, e a do Senhor nosso, longanimidade, salvação considerai, como também o amado nosso irmão Paulo, segundo a dada a ele sabedoria, escreveu a vós. O verso 15 do capítulo 3 da 2 Pedro, a frase nosso irmão, rimon adelphos, não é atestada pelos melhores e mais antigos manuscritos. Somente versões posteriores trazem essa frase, tá? Aí nós temos essas versões aqui posteriores, tá? Que trazem, vocês podem pesquisar depois. Epifânio, o pai da igreja Epifânio, vai trazer a seguinte expressão. Ele vai trazer tu agion petru, tu legontos
Ros, ekraten rimen Roadelfo, Mu Paulus atina estim batea kai dos hermeneuta haoi amateis kai aster diastrefou-se te tu agnócia, que significa seu Santo Pedro da afirmação como vós, o irmão, o Paulo sem certas coisas os segredos profundos e difíceis de explicar, as quais sem instrução e sem firmeza, afastar de sua ignorância. Conforme Epifânio, o apóstolo Pedro estava se referindo às cartas de Paulo como escritos que levavam os leigos a se desviar da verdade. Então, ou seja, conforme a atestação do pai da igreja Epifânio, você vai ver que as cartas de Paulo elas eram escritos que levavam os leigos a se desviar da fé. Olha só para você ver, quem está dizendo isso sou eu? Não, é o pai da igreja Epifânio, tá? Existem aqueles que argumentam, quando se questiona a autoridade de Paulo, de que o mesmo possui inspiração divina, pois o mesmo escreveu cartas inspiradas conforme 2 Pedro 3,16. Mas será mesmo que Paulo possuía escritos inspirados por Deus? Você veja que, olha aqui, ele não era considerado como irmão, ele não foi contado entre os 12 apóstolos, ele não tinha as prerrogativas para ser apóstolo, ele não foi considerado como irmão e muito menos foi chamado de apóstolo. E as pessoas têm pego aí os ensinamentos dele como se fosse uma verdade absoluta. Mas aqui, as cartas dele, será que foram consideradas também inspiradas? Porque, como irmão, ele não foi chamado de irmão. Esse versículo é inexistente, conforme as testemunhas antigas. Então, ou seja, tira fora da Bíblia. Ele ter sido chamado de apóstolo também pode tirar, porque tem testemunhas que não atestam, e essa leitura, ela coloca em xeque, por exemplo, outros manuscritos que trazem essa expressão. Então, também pode tirar quem foi chamado de apóstolo. Não tem prerrogativa. A única coisa que sobraria, seria as cartas dele. Mas será que são cartas consideradas inspiradas? Vamos ver. Ou seja, 2 Pedro 3,16. Nós vamos ter a seguinte expressão: Roscai em pasais, tai epistolais lalon em altais peritoton, em raiz estim dos noeta tina haoi amateis, kai esterictoi estreplousin roscaitas loipas grafas, prostem ridian autu apoleian, que significa, como também em todas as epístolas, falando em elas a respeito de essas coisas em as quais estão difíceis de entender certas coisas, as quais os sem instrução e sem firmeza deturpam, como também as demais escrituras para a própria deles destruição. Aí tem essa expressão interessante aqui, ó. Que olha só, essa expressão aqui, ó, tas loipas grafais. Onde está essa expressão aqui, ó? Tá aqui, ó, tas loipas grafais. Vou até sublinhar aqui para vocês verem, que olha só para vocês verem que então tá lá, tais loipais grafais, a mesma expressão daqui, ó, as demais escrituras. Essa declaração não se refere aos escritos de Paulo como inspirados, mas que são diferentes. Por quê? A palavra loipás tem os significados de forma unânime em vários léxicos, tá? Que foram consultados aqui. Vocês podem adquirir o esboço para vocês saberem quais léxicos são esses. Do outro, diferente, que faz parte de um todo diferente, o que não inclui os escritos de Paulo como inspirados. Então, ou seja, quando se fala dos outros escritos que estão falando ali, né, que essa expressão loipás, não se refere ali aos escritos de Paulo como inspirados, mas está falando que, ou seja, esses escritos de Paulo são diferentes dos escritos que são considerados como inspirados por Deus, tá? Então, os escritos de Paulo também caem por terra como inspirados, ou seja, não são inspirados. Então, se não é inspirado, é o escrito herético, conforme os próprios apóstolos, tá? Aí tem outra questão muito interessante aqui também. Paulo se considerava como apóstolo? Será que Paulo se considerava como apóstolo? Olha o que acontece. 1 Coríntios capítulo 9, no versículo 1, vai dizer o seguinte, olha: não sou eu porventura livre? Não sou eu, não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Acaso não sois fruto do meu trabalho no Senhor?
Se não sou apóstolo para outrem, certamente o sou para vós outros, porque vós sois o selo do meu apostolado do Senhor. Então, o que que acontece aqui? Muitas pessoas pegam aqui, não prestam atenção no detalhe aqui, olha, só para você ver. Ele fala aqui, ó, se não sou apóstolo para outrem, então, ou seja, ele está falando que tem pessoas que não o consideram como apóstolo. E em grego nós vamos ter a expressão aqui, ó, ei alois ouk em mi apostolos, alage rimin em mi. Se para outros não sou apóstolo, mas pelo menos para vós sou. Se para outros não sou apóstolo. Essa declaração de Paulo deixa claro que existiam aqueles nos quais o seu apostolado era falso. Então, seja, por essa declaração de Paulo, isso demonstra que ele não era considerado como apóstolo por certas pessoas, tá? Ele não era considerado como uma pessoa que fazia parte dos apóstolos, mas era excluído. Ou seja, então se você for pegar quem seriam, ou seja, quem seriam esses que rejeitam o Paulo como apóstolo? Seriam os próprios 12 apóstolos que consideravam Paulo um herege? Será que são os 12 apóstolos? Então fica aí essa perguntinha para vocês, tá? Principalmente para aqueles que defendem Paulo como um apóstolo. Outro material interessante também que nós podemos utilizar aqui é o próprio texto do Apocalipse de Pedro, tá? Que traz a repressão severa de Jesus para Paulo. Eu tenho esse material aqui, tá? Faz parte de uma obra acadêmica. Quem quiser pegar esse material, quem quiser utilizar, adquirir esse esboço, você pode adquirir. Tem todas as referências bibliográficas aí para os senhores. Aí nós vamos ter essa expressão aqui, olha só para você ver. Eu não vou ler para poder delongar, mas eu traduzi aqui, ó. E pagou o preço além de sobre a língua pendurar dele, blasfêmio o caminho justo e dele fogo inflamado arrancar dele. E o lago o em grande lama inflamar em o homem pagou perverter o justo e além dele mensageiro tormento. Então o que que acontece? Eu peguei essa pequena expressão para vocês verem aqui. Aí nós temos também um outro material complementar a respeito dessa questão da repreensão aqui de Paulo, tá? Que esse material aqui tem a referência bibliográfica aqui também. E o que que acontece? Vocês podem tá pesquisando sobre o Apocalipse de Pedro, tá? Isso aqui é um material que fala, ou seja, do Apocalipse de Pedro, que era um livro considerado como inspirado, tá? Entre os livros do Novo Testamento. Se você for pegar o cânon muratoriano, se você for pegar várias testemunhas antigas, eu tenho um vídeo aqui no YouTube chamado Canonicidade, você pode pesquisar, que tem a parte 1 e a parte 2, onde eu explico quais os livros que faziam parte da Bíblia. E entre eles tinha-se ali o livro do Apocalipse de Pedro. E olha só o que vai dizer também ali, ó. Homens que propagam falsidades virão depois de ti. Eles aderirão ao nome de um homem morto, contando que serão purificados por esse nome. Ao invés disso, eles comprometer-se-ão enormemente, abandonar-se-ão a um nome sedutor, a um Cristo enganador, a um dogma multiforme que os dominará com o propósito de os dividir. Alguns deles insultarão a verdade e enunciarão um mau ensinamento, e todos falarão uns dos outros, maus uns dos outros. Alguns serão chamados pelos nomes dos arcontes, sob cujo poder se coloca. Então, ou seja, aqui nós temos essas referências aí para os senhores e as senhoras pesquisarem, tá? É muito material, você veja que é muito conteúdo, é muita informação e realmente são informações que vão muitas das vezes contra aquilo que as pessoas sempre foram ensinadas. É duro de ouvir? É, mas aqui eu mostro para vocês como realmente a Bíblia é. Uma vez que Pedro não se referiu a Paulo como irmão e o mesmo Pedro repreendeu aqueles que estavam seguindo os ensinos de Paulo e que o próprio Jesus o repreendeu, fica difícil atribuir a esse personagem alguma autoridade, tá? Então fica difícil. Paulo também escreveu mais coisas além de suas cartas supostamente inspiradas. Tem mais coisa de Paulo? Tem. Temos um exemplo disso, os Atos de Paulo e Tecla, tá? Aí nós temos esse manuscrito aqui, MS 2634, século III depois de Cristo. Eu trouxe aqui para vocês verem que existe muito mais escritos de Paulo. Por isso que os autores antigos, você veja que eles repreendiam aí Paulo, porque ele tinha muita coisa escrita aí, que muita gente seguia, e que era totalmente diferente dos escritos considerados como inspirados, o que demonstra que Paulo não entendia nada a respeito
do que os apóstolos pregavam. Então fica aí esse vídeo de hoje para vocês tirarem as próprias conclusões, para vocês pesquisarem tudo que está aqui, para vocês se aprofundarem ainda mais. Não deixa de curtir, comentar nesse vídeo, colocar o que você está achando, se você gostou, se você não gostou. Se inscreva aqui no nosso canal, compartilhe essa mensagem, pessoal, e se inscreva aqui para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu tenho a desejar a vocês muito sucesso, um grande abraço e até a nossa próxima oportunidade.